3 coisas que os pais fazem que destroem a imaginação dos seus filhos. E o resultado da terceira é assustador. Então já salva esse vídeo, porque ele pode salvar você de cometer erros invisíveis. E pode salvar também essa geração de se tornar adultos frustrados, sem identidade e sem propósito. Se você ainda não é inscrito, compartilhe este conhecimento com outros pais. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal para proteger o futuro da sua linhagem. Você está no canal Faustino Ribeiro. Fé, arte e educação. O lugar onde transformamos princípios em ferramentas de governo para sua casa. Vamos entrar no primeiro ponto que está matando o futuro dos nossos filhos. A destruição das grandes histórias. Antigamente, o imaginário de uma criança era alimentado por contos de fadas, mitos e epopeias. O que havia ali? O bem contra o mal. Valores claros como coragem, sacrifício, honra e redenção. A criança deitava a cabeça no travesseiro e sonhava que era um herói lutando contra um dragão. Hoje essas histórias foram trocadas por narrativas fracas, didáticas e politicamente corretas. O herói não é mais alguém a ser imitado, mas alguém a ser desconstruído. O que sobra? Um mundo cinza. Quando você retira o herói do imaginário de uma criança, você retira o desejo dela de ser alguém grande. Se ela não imagina que pode vencer um monstro na história, ela não vai acreditar que pode vencer um vício ou um desafio na vida adulta. Preste atenção. A imaginação é o ensaio para a realidade. Quando o imaginário é alimentado com histórias onde ninguém luta por nada, onde o certo e o errado são relativos, a criança cresce sem bússola moral. Os heróis foram embora e viraram coitadinhos. A cultura atual quer que seu filho peça desculpas por querer ser forte, por querer ter honra. Isso é o que eu chamo de deserto do imaginário. Sem a arte de contar histórias épicas, os pais estão deixando seus filhos órfãos de propósito. A arte não é apenas entretenimento, ela é a fundação da educação. Se você não povoa a mente do seu filho com virtudes, o sistema povoará com ideologias. O governo da sua casa começa pela biblioteca que você oferece a eles. Eu disse que a terceira forma era assustadora. Ela é a poda do corpo, da fé e da linguagem. Mas antes de chegarmos no detalhe de como palavras como alma e virtude sumiram, entenda o propósito disso. Criar uma geração moldável. Pessoas que não criam, não resistem. Elas apenas consomem o que é imposto. Se você quer que seu filho seja um líder, e não um seguidor de tendências, você precisa resgatar as histórias de sacrifício agora. Imagine uma sociedade onde ninguém está disposto a se sacrificar por algo maior. É isso que estamos criando ao higienizar as histórias. O medo do trauma está gerando adultos paralisados. Agora, eu quero te ouvir. Você sente que as histórias e desenhos de hoje perderam aquela força que os clássicos tinham? Já percebeu que seu filho parece não ter mais grandes heróis como referência? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Eu leio cada um de vocês, porque aqui somos uma comunidade de pais que decidiram governar. Fique comigo, porque no próximo bloco vamos falar sobre como as telas estão funcionando como um sequestro neural, saturando a mente dos seus filhos e impedindo-os de criar qualquer coisa original. Vamos para o bloco 2. Entramos agora na segunda forma de destruição da imaginação: saturar a mente deles com telas. Para entender isso, você precisa entender como o cérebro cria. O imaginário da criança não é uma máquina que você liga na tomada. É uma semente que precisa de solo fértil. E esse solo se chama tempo livre, silêncio e, acredite ou não, tédio. Quando uma criança está entediada, o cérebro entra no que os cientistas chamam de rede de modo padrão. É um estado de descanso ativo, onde a mente vagueia. É ali que ela começa a olhar para um pedaço de madeira e enxerga uma espada. É nesse momento que um simples lençol vira a capa de um super-herói. É o tédio que abre espaço para a mente criar suas próprias aventuras. Mas o que a gente tem feito? No primeiro sinal de inquietação ou tédio, entregamos um estímulo visual frenético, uma tela brilhante e barulhenta. Nós estamos, na prática, asfixiando a criatividade antes mesmo dela nascer. Estamos preenchendo cada segundo livre com conteúdo pré-fabricado. A lógica é simples: se não há espaço vazio, não há lugar para a criação.
O cérebro dela não precisa mais trabalhar para inventar, ele só precisa receber. E isso nos leva a um problema ainda maior. O que as telas oferecem é a recompensa instantânea. Tudo já vem pronto, mastigado, brilhante e barulhento. As histórias, os sons, as imagens, tudo é entregue de forma passiva. A mente da criança parou de criar. Ela apenas consome. E aqui está um dos maiores perigos para a formação de um indivíduo que governa a própria vida. Quem apenas consome, nunca governa. Quem apenas consome é governado pelos algoritmos de quem criou o conteúdo. Ele se torna um receptor passivo, condicionado a reagir a estímulos, em vez de ser um agente ativo que cria sua própria realidade. Veja bem, o problema é mais profundo do que parece. Quando tudo na tela é rápido e trocado a cada 15 segundos, a vida real, que é lenta, que exige esforço, paciência e construção, passa a parecer sem graça e desinteressante. Construir um castelo de Lego leva tempo. Aprender a tocar um instrumento exige disciplina. Ler um livro até o fim requer foco. A tela oferece uma recompensa de dopamina muito mais rápida e fácil. É por isso que seu filho chora, grita, faz birra quando você tira o tablet. Ele não está apenas perdendo um desenho. Ele está sofrendo uma crise de abstinência de dopamina. O cérebro dele foi condicionado a precisar daquele pico de estímulo para se sentir bem. Nós estamos, sem perceber, treinando uma geração inteira para ser viciada em estímulos externos, enquanto o mundo interno deles, o lugar da imaginação e da resiliência, está se tornando um deserto seco. E lembra do que falamos sobre o rastro? O rastro que as telas deixam na mente é o da fragmentação. Uma criança que não consegue mais imaginar uma história do início ao fim, porque foi treinada por vídeos curtos, caóticos e barulhentos, terá dificuldades enormes em planejar o próprio futuro. A imaginação não é só para contos de fadas. A imaginação é a faculdade que nos permite projetar cenários, prever consequências. Se eu não imagino as possíveis consequências de uma ação, eu não prevejo os resultados. Se eu não prevejo, eu me torno impulsivo. E o indivíduo impulsivo é sempre escravo das suas vontades imediatas, incapaz de construir algo sólido e duradouro na vida. Nós estamos trocando a alma dos nossos filhos por conveniência. É muito mais fácil dar o celular para ter paz no restaurante, para conseguir terminar uma tarefa em casa. Mas o preço dessa paz momentânea é o silenciamento da voz criativa e autônoma do seu filho. O imaginário dele, que começa com o que ele consome hoje, termina na capacidade dele de resistir às pressões do mundo amanhã, de dizer não quando necessário e de construir um futuro com propósito. Este é um ponto de virada para você que é pai, professor ou líder. Nós precisamos devolver o tédio para as nossas crianças. Precisamos devolver o silêncio. Precisamos permitir que elas se conectem com o mundo interior delas novamente. E no próximo bloco, nós vamos tocar no ponto mais sensível, o terceiro pilar da destruição: a poda do corpo, da fé e da linguagem. É aqui que o plano de criar uma geração moldável, sem raízes e sem força, se completa. Eu quero que você se prepare, porque o que eu vou te falar agora sobre a ridicularização da fé e o sumiço das palavras de honra vai te fazer entender por que tantos jovens hoje se sentem vazios por dentro, sem um norte. Vamos para o bloco 3, o bloco do resgate. Chegamos à terceira forma, e ela é a mais invisível, porém a mais assustadora: a poda do corpo, da fé e da linguagem. Comecemos pelo corpo. Hoje, a criança não pode mais subir em árvore, não pode se sujar no barro, não pode nem se machucar um pouco brincando. Tudo se tornou muito limpo, seguro e previsível. Quando você isola o corpo do seu filho do mundo real, você está dizendo ao imaginário dele que o mundo é perigoso e que ele é frágil. A imaginação precisa do tato, do cheiro, do esforço físico. Uma criança que vence o medo de subir num galho alto está treinando a imaginação para vencer obstáculos gigantes na vida adulta. O corpo estático gera uma mente passiva. Para governar a própria vida, seu filho precisa primeiro aprender a governar o próprio corpo no mundo físico. Mas a poda não para no corpo. Ela avança para o espírito. Hoje, a fé é ridicularizada. Falar de anjos, de céu, de milagres, é visto como algo brega ou ultrapassado. Mas entenda,
Quando você retira o transcendente da criança, você achata o mundo dela. Você tira o teto da imaginação. E junto com a fé, as palavras fortes sumiram. Onde estão as palavras como alma, honra, virtude e redenção? Elas foram varridas do vocabulário e trocadas por termos técnicos e frios. Se seu filho não conhece a palavra honra, ele não pode imaginar o que é ser um homem de honra. Se ele não conhece a palavra virtude, ele não terá uma meta moral para perseguir. Nós estamos desarmando nossos filhos ao roubar deles a linguagem dos reis. Sem palavras fortes, o pensamento se torna fraco e moldável. Tudo isso tem um propósito sistêmico: criar uma geração que não oferece resistência. Gente que não sonha, não cria e, sobretudo, não luta. O sistema não quer heróis. Ele quer consumidores obedientes que aceitam o que é entregue sem questionar. Uma criança sem imaginário é um adulto sem soberania. Ela será levada por qualquer vento de ideologia porque não tem raízes fincadas em grandes verdades. Por isso, proteger o seu filho não é apenas dar comida e escola. É garantir que o imaginário dele seja um solo sagrado, onde as sementes da verdade possam crescer sem serem sufocadas pelo cinza deste mundo. Se você chegou até aqui, você entendeu que o futuro dos nossos filhos começa no que eles consomem hoje. Se você quer ser o guardião dessa imaginação, deixe seu like, compartilhe este vídeo com todos os pais que você conhece e se inscreva no canal. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Ela é uma ferramenta de resgate para a sua linhagem. E me diga aqui nos comentários: qual dessas 3 podas você sente que é mais urgente combater na sua casa hoje? Eu quero te ouvir para que possamos construir essa metodologia de ensino de valores juntos. Clique agora no quadro ao lado para aprender sobre o olhar dos filhos, ou vá direto para os outros estudos do canal. Você está no canal Faustino Ribeiro. Fé, arte e educação. Até a próxima. Governe o imaginário da sua casa.